Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, mais do que um plano de redenção aqui, né? Porque aqui já começa a ser traçado o plano de redenção, apesar da gente ainda estar na seção do juízo de Adão, Eva e a serpente, mas a gente consegue enxergar uma outra coisa além do plano de redenção. Esse e porei, eu estabelecerei, eu porei inimizade, né? Mostra que as mazelas que vai acontecer, as lutas que terá, as lutas espirituais, as batalhas espirituais, todas as mazelas que a gente vai passar nesse mundo, né? Todo o peso que o corpo de Cristo, que a igreja vai carregar, tudo isso será com o controle de Deus. Mas a gente tem que entender por que ele permitiu isso, por que Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse, por que ele permitiu que o pecado entrasse no mundo, né? Como eu falei, Deus ele não pode quebrar essa lógica do pecado estar para a morte. Quando a gente vai avançando mais chegando no final de Gênesis 3, Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim, né? Expulsa da árvore da vida, que é a fonte de todas as virtudes da vida eterna. Ele expulsa com o propósito de que nada que é ruim, nada que é mal, nada disso pode ser eternizado. Então eles não podem comer mais da árvore da vida. Então, em vez de eu jogar eles no fogo eterno, né, que é o resultado do pecado, a princípio é isso, é o fogo eterno. Em vez de eu jogar Adão e Eva no fogo eterno, eu vou traçar um plano de redenção, para que eles voltem à árvore da vida. Como é que eu posso fazer esse casal, como é que eu posso fazer o meu corpo, como é que eu posso fazer a igreja, como é que eu posso fazer os meus filhos voltarem para a minha árvore da vida? Eu vou traçar um plano de redenção, porque eu não posso quebrar a minha lógica de que para o pecado, para o que é mal, não pode estar a árvore da vida. A árvore da vida não pode eternizar o que é mal. Então, Deus ele não poderia não expulsar Adão e Eva do jardim, porque o pecado ele representa tudo que é ruim. Então, Deus ele seria mal se ele deixasse Adão e Eva comer da árvore da vida após ter pecado. O plano de redenção, a cruz, as mazelas que a igreja vai passar, estão dentro da permissão de Deus. Mas a gente tem que procurar entender por quê. Por que está dentro da permissão de Deus? Porque a Bíblia ela nos convida, né? Tem toda uma parte exegética que nos convida a estudar por que isso acontece. Deus é mau, Deus é tirano. Muitas vezes isso parte de uma ignorância a respeito da Bíblia. Hoje a gente vê canais de história, canais de biologia, canais de química, né? Canais de física, canais de diversas ciências, né? Diversos saberes. E todos eles são com pessoas que estudam aquilo para poder falar, né? Essas pessoas precisam ter o mínimo de senso para poder passar algo que é justo, algo que é verdadeiro, que é verídico para o seu público. Mas com a Bíblia não. As pessoas pegam esse livro aqui, leem como bem entender, associam com suas opiniões, né? As suas verdades mais íntimas, com o contexto político que elas estão vivendo, né? Com o ambiente que elas estão vivendo. Elas simplesmente pegam esse livro e falam o que bem entender, né? Dizem o que quiserem, né? A gente precisa estudar isso aqui, né? A gente está desmerecendo o trabalho de diversos teólogos, da arqueologia, da história, como eles associam aqui com muitos saberes. A gente está desmerecendo o trabalho de toda a exegese, né? De toda a parte exegética, a gente está jogando no lixo por causa da nossa ignorância. Isso é desonestidade intelectual. A gente não tem a obrigação de crer ou de deixar de crer em algo. Mas a gente tem que ter o mínimo de bom senso de, antes de falar de algo, a gente estudar aquele algo. Falta a gente ter o devido contato com a Bíblia, né? Que é um livro muito profundo e que para ser lido ele precisa sim ser estudado. Não dá para ser lido de qualquer jeito, não dá. Então, essas mazelas que a igreja vai passar, que o corpo de Cristo vai passar, são mazelas que são com a permissão de Deus. Deus ele está no controle disso tudo. Ele que está no controle dessas mazelas, né? Porque a gente tem o costume de colocar toda a conta do mal a gente coloca na conta da serpente, né? Mas não. Até o mal ele é permitido por Deus. Deus ele está no controle de toda a inimizade. Esse porém mostra isso. As ações, até as ações do mal, todas as ações estarão no controle de Deus. Por mais que exista o livre-arbítrio, por mais que exista a perversidade da serpente, de Satanás, ainda assim, tudo isso estará no controle de Deus e dentro do plano de redenção. E tem algo muito interessante que é: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem muitos comentários que observam que a serpente vai ferir o calcanhar, ela vai ferir o ego, enquanto Cristo e o corpo de Cristo vai ferir a cabeça da serpente. Um golpe na cabeça ele é fatal. Então, à medida que a serpente vai ferir o calcanhar, né,
não vai ser nada perto de um golpe na cabeça. Então, as nossas dores, as nossas mazelas, a dor no nosso ego, a dor na nossa carne, na verdade vai estar esmagando a cabeça da serpente. Então essas feridas, elas não são nada perto do plano de Deus gracioso em meio a essa mazela. E Deus, ele faz algo muito interessante, ele endureceu o coração da serpente. Quando Deus, ele vê que algo é obstinado no mal, né? Ele fez isso com o faraó também. Quando ele percebe que algo é obstinado no mal e que não vai ter mudança, ali ele abandona a própria rebeldia. Muitas vezes a gente não consegue entender por que algo é mal. Por que Deus, ele permite que o mal aconteça no mundo? Né? A gente se pergunta, mas Deus, ele abandona a própria rebeldia. Ele abandonou o faraó a própria rebeldia. Ele abandonou a serpente a própria rebeldia. Ele abandonou os corações endurecidos no fim dos tempos a própria rebeldia. Poxa, Deus, ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte de todas as virtudes, toda a lógica, todo amor, todo bem. Tudo só vem da fonte. Então, se essa fonte foi tirada de algo, né? Então, logicamente, nada de bom vai vir disso. Então, Deus, ele abandonou esses corações e abandonou a serpente, abandonou o faraó, a própria rebeldia. Então, é importante que a gente entenda que a serpente é obstinada no pecado. E por Deus saber disso, abandonou a serpente a própria rebeldia. Mas isso estaria também dentro do plano de redenção.